home care ou internação domiciliar, uma especialidade médica que vem crescendo muito ao longo dos anos, seja pela humanização, seja pelo acolhimento ou seja pela facilidade do paciente ser tratado em casa. A questão é que o home care, ele diminui os riscos de doença e diminui a possibilidade de internação hospitalar. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Raniele Ferreira, urologista e especialista em home care na Indoor Home Care. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, doutora. Tudo bem? Tudo bem. Olá, Vanessa. Olá, canal. Já trabalhei há algum tempo com essa parte de home care, há mais ou menos uns 6 anos. E também sou especialista em urologia, mas não consegui largar o home care, não consegui deixar para trás essa parte da medicina. Tá certo. Então começa contando um pouquinho pra gente, doutora, como é que é o seu trabalho de home care? O serviço de home care, ele consiste então numa assistência multidisciplinar no domicílio do paciente. Então, o paciente ele tem os seus critérios, ele tem que preencher esses critérios de internação domiciliar, seja com grau de complexidade, em relação à mobilidade, grau de dependência de cuidados, uso de dispositivos, então sonda para alimentação, que a gente chama de gastrostomia, às vezes sonda para drenar a urina, que a gente chama de sonda vesical de demora. Alguns pacientes usam traqueostomia, alguns conseguem respirar sozinhos, outros precisam de equipamento para isso. Então a gente tem pacientes, desde pacientes menos complexos até pacientes muito complexos, e de acordo com a complexidade do paciente é que a gente vê a demanda de médico, de enfermeiro, de fisioterapeuta, de nutricionista, de fonoterapia, e tudo isso a gente consegue fazer dentro da casa do paciente, no conforto da casa dele, com a família. Geralmente tem alguém da enfermagem, um técnico de enfermagem que acompanha, que é um profissional realmente preparado para essa situação, para esse cenário. E a gente faz visitas regulares, tanto das outras partes multidisciplinares. Você falou que não conseguiu largar o home care, apesar de ser urologista. Eu quero saber por quê. Eu gosto muito, eu já trabalho desde o início que eu me formei, eu comecei a trabalhar com home care. E eu gosto desse tipo de assistência. Sempre que eu faço admissão, então sempre que o paciente sai do hospital e vai para casa, a internação não deixa de ser uma internação, apesar de estar dentro de casa. Então eu sempre converso com a família. Apesar de estarmos dentro de casa, ele continua em internação. Então os cuidados têm que continuar, a questão da medicação tem que ser bem atento, a questão de virar decúbito para não abrir nenhuma úlcera. Tudo isso eu gosto de reforçar e lembrar da família que não é porque está em casa que ele não vai ter mais nenhuma exacerbação. Seja pulmonar, seja urinária, seja um quadro de agitação psicomotora, que a gente às vezes vai precisar intervir e às vezes a gente até precisa voltar para o hospital em casos mais graves para reestabilizar e poder ter condições de ficar em casa. Então eu sempre falo para as famílias, não adianta a gente manter um paciente em internação domiciliar se ele não tem condições para tal. Então a gente vai fazer o máximo que a gente conseguir aqui dentro de casa para evitar que ele volte para o hospital, que a gente sabe que é um desgaste para o paciente e para a família. Mas, se porventura houver necessidade, a gente remove para o hospital até estabilizar e depois a perspectiva é que ele volte para casa. Então, assim, eu sempre gosto de ser muito sincera porque a família está naquele sentimento de nada mais vai acontecer. E, na verdade, às vezes acontece. Então, a gente tem que ter um preparo emocional, um preparo psicológico para que quando isso acontecer, não entrar em pânico. Está dentro do esperado, isso não é impossível de acontecer e a gente vai fazer. E, às vezes, muitas das coisas a gente consegue resolver dentro de casa. Raríssimas vezes a gente precisa realmente voltar com o paciente para a internação hospitalar. Então, na maioria das vezes a gente consegue deixar ele em casa, estável, junto com a família, receber visita. Alguns pacientes não compactuam mais devido às suas patologias, outros interagem. Então, eles mesmo em serviço de home care, eles conseguem participar de eventos, eles conseguem participar de festa de aniversário, participar de festa de Natal. Então isso é uma condição muito especial para o paciente e para a família. Então eu acho que esse é o grande fascínio do home care, você poder possibilitar esse tipo de qualidade de vida que às vezes no hospital é um pouco mais limitado. Falando em qualidade de vida, tantas experiências, tem alguma história que te marcou nessa época de home care? Tem várias, né? São muitos anos, a gente tem pacientes muito, muito idosos, assim, que eles têm algum tipo de interação e é engraçado até estar com eles porque eles passam algumas experiências pra gente, então é gostoso receber esse tipo de ensinamento também.
E recentemente teve um paciente que a gente caiu na cabeça que o paciente de home care ele está num estágio de indefinição de determinada coisa que não vai sair daquilo ali. Então, com essa pandemia do Covid, teve um aumento muito grande de necessidade de internação desses pacientes em domicílio. E, recentemente, a gente teve uma mulher relativamente jovem que pegou Covid, ficou cerca de 60 dias em UTI, foi para casa, terminando de cicatrizar a traqueostomia. Foi muito sofrido para ela essa internação e para a família também. Cerca de 4, 5 meses depois, a gente deu alta. Então, a gente não pensa que a gente vai dar alta para um paciente geralmente em home care. A gente conseguiu dar alta. E aí ela foi para casa, ela já estava em casa, ela ficou com a família, voltou a caminhar, saiu do andador, saiu da fralda, voltou a comer dieta oral. Então a gente conseguiu com que ela se reabilitasse completamente num espaço relativamente curto e ela voltou para uma vida muito próxima do que ela tinha antes do Covid. E é uma história que a gente tem visto bastante, né? Tem muitos pacientes precisando desse tipo de assistência depois do Covid. Essas histórias emocionam, não tem preço, né? Pode chamar a doutora Rani? Pode. Doutora Rani, falando um pouquinho da pandemia que você tocou no assunto, o home care é um atendimento bem humanizado, você está dentro da casa do paciente, em contato com a família. Como é que foi para essa área de home care enfrentar e estar ainda enfrentando esse período de pandemia? A gente precisou de muita readaptação, de questão de horários, de organização no padrão da visita, em relação aos usos dos equipamentos, né, de proteção individual, e a gente precisou de fazer um treinamento também com as famílias. Então, para as famílias teve um peso grande, porque teve, não só para essas famílias, né, para todas as famílias, para todo mundo que viveu pandemia, de ter que se afastar mesmo. Então, esses pacientes que tinham uma rotina de visita, de outros filhos que não moram às vezes na mesma residência, de parentes, de amigos, teve que limitar e eles ficaram realmente só com quem coabita com eles. As visitas, alguns pacientes preferiram que as visitas fossem mais espaçadas, então ao invés de fazer toda semana a gente começou a fazer de 15 em 15 dias. E aí às vezes essa necessidade de ficar em 15 dias refletia na evolução do paciente, a gente tinha que voltar para a semanal para voltar a ficar pertinho ali, para não perder o time às vezes de intervir de alguma maneira com esses pacientes. Aqui na Indora a gente tem uma equipe de sobreaviso. Então sempre tem uma enfermeira disponível, tem uma equipe de fisioterapia muito competente. A gente briga que a gente não é ninguém sem as fisioterapeutas. Elas salvam muito, assim, elas são maravilhosas. E sempre tem médico também no sobreaviso. Então não é que esse paciente fica desamparado, mas é diferente você estar ali pessoalmente, vendo, examinando, rastreando tudo e tentando às vezes resolver isso à distância. Então, por mais que tenha equipe de sobreaviso, às vezes a gente precisa realmente de estar ali do lado próximo. E a gente percebeu muito o receio das famílias, né, com essa entrada de pessoas dentro da casa. O técnico de enfermagem que fica ali, ele também tem a família dele, então ele também tem medo de tanto levar para esse paciente, que já é um paciente fragilizado, como às vezes estar dentro do ambiente de outra família e levar isso para dentro da casa dele. Às vezes ele tem uma pessoa idosa dentro de casa, também vai contaminar essa pessoa. Então, o profissional de saúde, de uma forma geral, a gente ficou muito exposto, mas que não dava para não fazer o nosso serviço. Então, foi um momento de muita tensão, mas a gente conseguiu se adaptar bem. Hoje, algumas famílias, assim, questão de cuidados de higiene, que às vezes era mais tranquilo, teve que ficar mais rigoroso, e elas se adaptaram e assumiram, e mesmo com a diminuição dos casos, elas não abandonam de forma nenhuma esses cuidados a mais. E para o paciente é muito bom, né? O paciente, isso reflete na evolução dele. Não, com certeza. Em questão de mudanças permanentes, a gente tem modernizado muito, então a gente consegue fazer mais exames em domicílio, a gente tem mais aparelhos portáteis, a gente consegue fazer um ultrassom em casa, raio-x, consegue colher exames com uma certa celeridade, que antes tinha até uma dificuldade para você conseguir agendar. Hoje você consegue agendar na internet, pelo telefone, o laboratório vai na urgência, geralmente, que a gente demanda, e consegue fazer esse tipo de assistência em domicílio. E que pra gente é muito bom e pro paciente também. Então, a gente não tem que esperar fazer alguma coisa, não. Já vai fazendo e evoluindo, e rapidinho a gente consegue definir qual vai ser a melhor conduta para aquele paciente. Então, acho que um bônus maior, uma coisa que talvez perdure mais, vão ser essas mudanças de tecnologia para tornar tudo muito mais prático, então, e muito mais acessível. Então, antes eram muito mais caros esses exames em casa, hoje se popularizou mais, então barateia. Lei de oferta e procura. Então, fica mais barato, os pacientes
conseguem ter um acesso mais barateio para o plano, barateio para o paciente que paga particular. E isso facilita o serviço do médico e ajuda o paciente no desfecho, no desenrolar da história dele. Tá certo, doutora. Para terminar, como você vê o futuro da medicina, principalmente nessa área de home care? Já que tanta coisa já mudou e já deu essa celeridade, né? Acho que é uma área que só tende a crescer. Então a gente vê o envelhecimento da população, a gente vê, como você falou, você citou, né, várias tecnologias em relação a medicamento, em relação à vacina, em relação à assistência, a melhora dessa assistência domiciliar. Não é incomum a gente ver, às vezes, paciente internado no hospital que talvez teria condição de home care, mas que as pessoas não têm, às vezes, essa noção, esse feeling de olhar e falar, esse paciente dá para ir para o home care. Tecnologia junto com medicina na melhora do paciente. O objetivo é esse. Obrigada, doutora. Muito obrigada pelo bate-papo, pelo conhecimento, pela troca de conhecimento e pela sua perspectiva. E quanto a você, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até o próximo programa.